Perfeito. Agora, continuando, eu queria te perguntar um pouco sobre o Rawls, né? A gente pode voltar um pouco para o teu mestrado, o teu TCC, para que tu fale um pouco sobre a importância do Rawls e o que significa a obra Uma Teoria da Justiça, que ele publicou em 71, né, para a filosofia política. Perfeito. Olha, como eu estava comentando com vocês, quando eu fiz o mestrado, eu estudei o Rawls, isso lá em 2011, depois eu acabei me afastando um pouco e recentemente eu acabei voltando, enfim, por questões de publicações, de convites também para falar sobre o Rawls. E aí eu me reaproximei do Rawls e mais uma vez, digamos assim, reavivei para mim a importância do Rawls, né, na filosofia política em geral, não só do século XX, né? Como o Matheus disse, a obra Uma Teoria da Justiça é de 1971, mas eu acho que é assim, inegável a importância do Rawls para a filosofia política como um todo, assim, né? A maioria dos críticos do Rawls, né, inclusive o Nozick, no grande livro dele, diz o seguinte: olha, daqui para frente as pessoas têm que dizer por que seguem ou por que criticam o Rawls. Quer dizer, a teoria da justiça do Rawls, ela é um marco assim, filosófico. E eu acho que a importância central, assim, para além da teoria propriamente do Rawls, né, a teoria da justiça como equidade, para além dessa proposta, eu acho que a importância fundamental dele é porque reabilitou a filosofia política como uma grande área da filosofia. Né? Porque o grande, digamos assim, o grande filósofo, né, da filosofia política e assim, mais ou menos da filosofia política, né, anterior ao Rawls, era o Stuart Mill, do século XIX. Então você tem um vácuo aí digamos, de grandes autores, né, de grandes filósofos políticos, bastante grande. Claro que nesse meio, no meio do caminho, digamos, houveram grandes autores, né? O próprio Isaiah Berlin também é um grande autor, mas não com a notoriedade que o Rawls ganhou. Então, a impressão que eu tenho é que, como eu disse, para além da teoria do Rawls, isso é uma outra coisa, mas assim, a importância do trabalho do Rawls é por reabilitar a filosofia política como uma grande disciplina filosófica, né? E eu já aproveito, né? No ano que vem, Rawls, a teoria da justiça completa 50 anos, e o Rawls faria 100 anos no ano que vem. Então, 2021 é um ano de aniversário de 50 anos da teoria da justiça e de 100 do Rawls. Então, quem gosta de filosofia política, né, por favor, tem que passar a leitura lá do Uma Teoria da Justiça de Rawls, tá? Especialmente a primeira parte, né, que é a parte mais esquemática, digamos assim, do trabalho dele. Para quem é do direito, para quem é da filosofia, ou mesmo para quem gosta de política em geral, assim, é uma grande obra que eu acho que é fundamental passar por ela, assim, numa formação. Né? Ou para criticar ou para defender. Exato. Como o Nozick diz, você tem que dizer por que critica ou por que segue o Rawls. Inclusive o Nozick, em 73, né, Anarquia, Estado e Utopia, isso. Ele entrou para a filosofia política para criticar Rawls, exato. Né? E se tornou um grande nome do libertarianismo. Enfim. Exatamente. Então, a gente pode combinar que no ano que vem a gente vai ter uma festinha de aniversário da obra e do autor. Do autor, né? 50 e 100. Fechar aqui. Velho Rawls. Com bolo e tudo, né? Mas já 100 anos, né? 100 anos. Nossa, as coisas voam mesmo, né? Faz tempo. Ele morreu em... 2002. 2002, com 81. Do Rawls, né, se fala da justiça como equidade, né? Então a importância disso é gritante para a filosofia política, mas o que significa equidade para ele? Justiça como equidade? Como equidade normalmente as pessoas traduzem a ideia de equidade por muitas traduções, né, por igualdade, né? Mas o conceito de igualdade ele tem um sentido muitas vezes de equiparação, assim, né? E isso pode implicar simetrias, né? Compensações diferentes. A ideia de equidade de Rawls, ela é em algum sentido mais profunda, assim, porque ela tem uma ideia de justiça que a fundamenta, assim. Então, quer dizer, isso não quer dizer que o Rawls está imaginando que todas as pessoas têm que ter o mesmo quinhão, os mesmos bens, as mesmas garantias. Igualdade absoluta. Isso, não é isso que o Rawls está querendo dizer, mas sim fundamentalmente de que a gente precisa reconhecer que algumas pessoas possuem condições, digamos assim, físicas, sociais, econômicas, que não dependem propriamente delas, né? Então, quer dizer, eu ter nascido no Brasil e ser filho dos meus pais, isso é, de certo modo, uma loteria, assim. Então, quer dizer, a gente poderia ter nascido em outro país, com outra condição, com outro aparato político e econômico por trás. E é importante que, quando a gente discuta a justiça, a gente leve em consideração essas questões, né? Então, quer dizer, você tem que levar em consideração também uma ideia de loteria social que há por trás, e aí sim distribuir as vantagens, os benefícios sociais, também considerando isso. Então, não é digamos assim, uma ideia de igualdade rasa, assim, mas é uma ideia de que você compreende essas, digamos assim, essas discrepâncias que você tem, né? Que são
provenientes da loteria social ou natural, digamos assim. Sim, porque daí entra a política na questão da justiça política, da justiça distributiva. Exato. E uma justiça distributiva que não leva em consideração isso acaba gerando desigualdade. Exatamente. E não a proposta de uma igualdade, né? Porque há várias propostas, o Perelman trabalha, né, com o conceito de igualdade, apresenta vários conceitos a partir desse tema, e ele mostra que existe a formal, a absoluta, enfim. E o Rawls, né, ele parte dessa concepção, como tu já disse, né, um autor fundamental aí na década de 70 até hoje. E toda a questão da posição original, do véu de ignorância que ele propõe, né, é uma forma de neocontratualismo e uma crítica ao utilitarismo, né? Exato. Que é uma superação lá do Mill, enfim, né? Então, se tu pode comentar um pouco da posição original, qual é o significado disso e, por outro lado, também se é algo viável, se não é algo assim, nossa, o cara viajou, né? Como assim posição original? Perfeito. Bom, o Rawls, como o Matheus está dizendo, e bem disse, né? Quer dizer, ele é proveniente, e ele mesmo, assim, digamos assim, se reconhece, né? Como sendo um neocontratualista, a gente diz, né? Então, ele é advindo daquela teoria do contrato social que o Hobbes basicamente fundou, depois o Locke, o Rousseau, de algum modo, também. Então, o próprio Kant também tem uma teoria, digamos assim, que a gente poderia classificar como do contrato social, e o Rawls vem nessa toada, assim. Então, digamos assim, é uma reatualização da clássica teoria do contrato social. Mas, no caso do Rawls, a posição original que o Matheus está comentando aqui, o próprio Rawls diz na teoria da justiça, né? Ele não deve ser compreendido como algo fático e realmente existente, assim. Então, ele chama de... ele é um mecanismo heurístico, digamos assim, né? O que significa mecanismo heurístico, basicamente? Ele fundamentalmente quer dizer o seguinte: olha, você deve se colocar numa posição, né, X, que é a posição original, quer dizer, você não sabe quem você é particularmente, né? Então você não sabe se é homem ou mulher, se nasceu num país rico ou pobre, se você tem alguma deficiência ou não, se você é negro ou branco, quer dizer, você desconhece essas particularidades, digamos assim, a respeito de si. E você tem conhecimentos gerais, assim, então, como mais ou menos a economia funciona, as instituições políticas funcionam. Então, você tem um conhecimento genérico da macroestrutura, digamos assim, e você tem desconhecimento sobre si próprio, sobre as suas particularidades. Daí o Rawls diz, bom, nessa condição, se você se colocasse nessa condição, os tipos de princípios, né, ou os quais seriam os princípios de justiça, ele elenca lá quais são os princípios, né, da liberdade, da igualdade, da diferença. Ele diz, olha, esses seriam os princípios advindos dessa visão, né? Talvez difícil aqui de explicitar todos os pontos, mas eu só queria dar um exemplo que eu acho que ajuda a entender o que a posição original gera. Uma vez eu ouvi um professor comentando e falando sobre a respeito da posição original, e ele dá um exemplo de engenharia. Então, vocês imaginem, né? Por exemplo, eu sou um engenheiro de tráfego e eu tenho que imaginar onde, na cidade, sei lá, nós moramos em Caxias do Sul, nós temos que passar uma perimetral, tá? Se eu sei que a perimetral pode passar na frente da minha casa e que daí eu vou ter que, sei lá, vai ter que ser desapropriado uma parte do meu terreno, eu posso, na votação, dizer o seguinte: não, eu não quero que passe aqui porque vai passar, vai me atrapalhar, vai passar na minha casa. E tu nem precisa falar que vai atrapalhar, Exato. Né? Tu só diz não passa aqui porque eu voto que não... Exato. Agora, se você não sabe onde pode passar e nenhuma das outras pessoas sabe onde pode passar, mas você entende que aquilo é importante para a cidade, para a mobilidade, para a estrutura da sociedade, então você não sabe se pode ser na frente da sua casa, você sabe que tem uma chance, pequena, mas tem, mas você sabe que aquilo é importante para a cidade. Então você opta, digamos assim, que a perimetral seja construída, inclusive com o ônus de talvez poder ser na frente da sua casa. Então, fundamentalmente, não sei se ajuda o exemplo, mas a ideia da posição original é, se você conhece as particularidades do que está em jogo, você tende sempre a agir autointeressadamente, assim, muito, digamos assim, de modo não imparcial. Sim. Quando você desconhece, aí a sua tendência é agir de modo mais, digamos assim, a compreender o que está em questão, né, quais são as vantagens e desvantagens, e é o que ele chama de maximing, né? Quer dizer, você tenta maximizar o mínimo para qualquer pessoa. Então, se você estiver na pior posição, ainda assim você vai ter o mínimo, digamos, né? Porque se tu for rico ou pobre, o tipo de debate e bandeira que tu defende é diferente. É diferente. Se tu partir da tua condição social. Exato. Então, eu considero... É claro que há certas críticas em relação a essa posição, mas eu considero essa uma concepção bem interessante mesmo, para a gente discutir essas questões de justiça, né?